Bom dia, hoje é quarta-feira, 17 de agosto, às vezes fui meio perdida. No Diário de uma Artista hoje, não sei se eu vou lembrar de alguma coisa para falar, porque teve um evento na segunda e ontem eu acabei que eu fiz um mega diário, né, além da conta, porque eu misturei os assuntos artísticos, né, com os assuntos pessoais. Então hoje, na verdade ontem não ocorreu nada além do que eu já tinha comentado dos episódios de segunda-feira e das ideias que vem surgindo, né? Eu fiquei pensando muito sobre o assunto de repente fazer o piloto de um programa voltado à fotografia e arte, obras de arte em geral, né? Porque a fotografia, ela pode sair do papel, ela pode virar um quadro, que é esse projeto que eu tô fazendo com o Igor, que eu já tinha essa ideia. Muitos fotógrafos já fazem e eu me inspirei em vários deles, inclusive. Não só em fotografia de paisagem, que sempre foi o forte do Igor, mas fotografias de pessoas, mas que não fossem fotos de porta-retrato, vamos dizer assim. Fossem fotos artísticas, poses diferentes, pedaços de corpos. Assim como eu já vi, eu não vi, mas acompanhei de longe a exposição do Faia que ele fez em Lisboa, de corpos, era tudo em PB, e eu acho que o foco era fotos assim de modelos sem maquiagem, né, como vieram ao mundo, e corpos nus, se eu não me engano, mas sem mostrar, né, o nu bem artístico mesmo. E eu sei que vários outros artistas fazem esse tipo de trabalho. Como tem aquelas fotografias de mulheres que são pintadas, então tem um efeito diferente. O Beto Gatti, eu já vi um. Inclusive, ele colocou uma vez o processo de como foi feito. Tinha uma banheira, não sei se era uma banheira de tinta. Era uma banheira que a modelo ficava deitada e tal, meio de lado, como se estivesse coberta com tinta, com alguma coisa. Eu acho que depois, no efeito de edição, fez com que aquilo parecesse bem mais tinta ou pintura do que era o real, né? No time-lapse que ele fez, tipo um Reels, na época eu acho que nem era Reels, mostrava mais ou menos o processo de como foi feito. Eu achei bem interessante. E eu vejo outros, no Instagram, aparece muito pra mim, outros assim que pintam os corpos das mulheres, mas não é bem o corpo, às vezes é só do busto pra cima, e eu acho muito interessante, porque no geral, quando aquilo vira um quadro, dá um efeito muito bacana. Então, com isso, eu pensei em criar um programa em que falasse, de repente, da criação desses quadros, da criação e inspiração desses artistas, visitar galerias, e de repente conhecer cidades em que tivessem uma arte diferente, que pudesse misturar fotografia, obras de arte no geral, viagens, sabe? Eu pensei num mix disso tudo. E nesse mix poderia... Tá atrapalhando meu áudio, polícia. E nesse mix ser um conteúdo bacana e interessante. E lógico que eu penso no Igor, porque ele tá abraçando todos os projetos que eu tô jogando pra ele. E a gente tem uma parceria muito boa. Ele é bom na fotografia, ele tá desenvolvendo mais os vídeos, né? Ele quer trabalhar mais essa coisa dos vídeos, até porque todo mundo fala isso pra ele. No dia do evento lá do canal, a Fabi falou isso pra ele investir mais em vídeos, porque é um mundo se abrindo, sabe? É a expansão, eu acho que é natural do trabalho dos artistas se expandir. E com isso, eu quero paralelamente fazer minhas obras também, porque eu tenho um lado que necessita fazer. Eu não sei se vai ser de hobby e se isso pode virar, pode profissionalizar. Não sei, né? Isso eu não tenho expectativa. Minha expectativa é criar algo envolvendo arte em que isso seja muito bem monetizado, porque eu quero de verdade viver de arte. Eu quero de verdade deixar de ser uma assalariada, assim. Sei que a CLT é muito bom, tem vários benefícios, mas se fosse no meu mundo,
mundo, ok. Mas como não é no meu mundo, é no mundo corporativo, mas que tem me ensinado muito, que eu sei que eu tô ali, não é à toa, que é pra saber lidar melhor nesse lado das vendas, nesse lado de lidar com pessoas, principalmente com os clientes, com a equipe também, porque de qualquer forma, sempre a gente vai precisar de uma equipe, né? Sempre vamos precisar de pessoas, saber das necessidades das pessoas. Ontem, inclusive, no meu trabalho, eu acho que pelo estado emocional que eu tava, eu fiquei um pouco mais alterada por algumas questões que precisam ser alinhadas. E aí depois eu fiz uma reflexão em casa de que eu preciso manter mais a calma para lidar com certos problemas, certas divergências de opiniões. Então eu sinto que eu tenho muito a evoluir ainda, e talvez por isso eu ainda esteja lá. Porque às vezes eu tenho um senso de justiça muito forte, mas eu tenho que entender que o que eu acho certo às vezes não é o que o outro acha certo. Então isso é algo que eu tenho a trabalhar em mim. Tentar entender mais o outro e não olhar só pro meu lado. Que eu acho que o ser humano tem um pouco dessa tendência de olhar mais pra si, né? É um certo egoísmo. Mas quando eu percebo isso, eu percebo muito na reação do outro. E quando eu percebo a reação do outro, eu vejo que foi algo que foi causado por mim. Porque toda ação tem uma reação. Então, eu tenho feito muito autoanálise em relação a isso. E ontem era um dia que eu tava sensível. Não só por uma questão hormonal de TPM, né, que eu observo todos os meses isso também, que eu fico mais sensível, mais impaciente, mais chorona. Ainda tem toda essa questão pessoal que eu tô passando, que agora, inclusive, eu estou a caminho de buscar o exame físico da minha mamografia e vou numa mastologista que foi indicada pela Renatinha. Então eu tô indo pra Ipanema. Ela tá tentando me acompanhar porque ia ser muito importante pra mim ter alguém de muita confiança da área médica pra ouvir uma opinião. Tô levando meus exames. Hoje eu tô trabalhando mais tarde, até mais tarde. É bom que meu filho vai voltar comigo de carona, que ele tá começando o trabalho novo dele, que ele tá super feliz. Ontem eu conversei com ele, ele tá muito feliz e eu fico muito feliz por ele. Felicidade de filho é a nossa felicidade. Então, tá sendo uma etapa diferente na minha vida, isso de ter que lidar com a saúde de uma forma diferente, que mexe muito com a mulher, quando se trata de algo que é na mama. E não é só na mama que eu estou com um problema, é também no endométrio. Mas esse eu acho que é mais simples, ou talvez mexa menos comigo. Eu acho que o da mama mexe mais porque eu tenho uma memória afetiva da minha avó, que teve câncer de mama, e ela retirou a mama. E eu lembro dela sem uma das mamas, assim, tá muito vivo na minha cabeça. Eu acho que talvez eu tenha me impressionado muito com isso ao longo da vida, e talvez eu tenha tido muito medo também ao longo da vida disso, de ter que passar por isso. Então eu acho que é mais uma questão psicológica que eu preciso trabalhar, né? Me acalmar, não me preocupar, como disse a minha médica ontem. E é isso, tô um dia de cada vez. Quero, nesse período, estar o mais tranquila possível, porque eu sei que eu preciso estar tranquila. E é isso. Hoje vamos ver o que eu terei de novidades do Diário de uma Artista. Talvez eu tenha ao longo do dia alguma conversa com o Igor. A gente fechou de até domingo definirmos um número de fotos e com isso definirmos as fotos. O tamanho já está mais ou menos pré-definido, mas ele está alinhando com os outros fotógrafos, né, os outros artistas que vão expor, para ser uma coisa equilibrada. E a gente tem até domingo. Domingo eu tô de folga. Eu quero ir na exposição que tá tendo no Jardim Botânico, que eu conheci, do Bruno Riffer, que é o último dia de exposição, e que isso vai me ajudar bastante a ter uma visão de número de fotos, tipo de fotos, temas das fotos, e do projeto em si, do espaço. Eu sei que nada vai ser parecido com o que a gente vai fazer, mas é bom para ter essa visão, sabe? E eu achei interessante porque nessa exposição dele, eu acho que eu já comentei, tem um dos quadros, uma das fotos foi feita de iPhone. Então isso é muito bacana para ver que de repente está acabando um pouco esse preconceito das fotografias mobile. E
por acaso tiver, que eu vou mandar uma mensagem, vai ser muito bom para poder eu conversar com ele, saber um pouco mais do projeto, saber sobre as impressões, como eles imprimem aquelas fotos, porque isso também é muito novo pra gente. Eu e o Igor, quando a gente estava lá na loja das molduras, com a Isabela, a gente viu que tem uma infinidade de tipos de papel de impressão. E que de repente, para cada tipo de foto, cada uma vai imprimir de uma forma diferente. As molduras a gente já pensou no mais simples possível para dar evidência à foto. Então não vamos usar passepartout, não vamos usar molduras grossas, não vamos usar modelo baguete, vamos usar o mais simples possível. Ou preto ou branco, dependendo da foto. E o vidro comum. Eu vi que tem até o vidro museu, mas é mega caro. Como a gente vai estar investindo no próprio bolso, agora não é o momento. Então, porque não tem um reflexo. Engraçado, tem o vidro anti-reflexo. Não, tem o vidro anti-reflexo, mas que eu não curti muito porque ele fica meio poroso. Parece que ele modifica a foto, os tons da foto. O vidro comum, que vai ter um reflexo, mas que é o mais usado. E o museu. O museu é o melhor dos mundos, né? Mas isso é mais pra frente. E é isso. Eu não sei se eu vou fazer um outro diário hoje, dependendo do que acontecer daqui a pouco. Porque eu tô misturando um pouco aqui também. Não vejo problema, porque é a minha vida. Esse é o diário de uma artista. Uma artista não é só uma artista, ela é uma pessoa também. Então, é isso. Então, uma ótima quarta pra todo mundo. E que tudo dê certo sempre. Que a gente meu Deus! E que a gente seja feliz, muito amor, muita alegria, felicidade e muita arte.